pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar o nosso terceiro bimestre aí, né? Rumo aí ao quarto, final do ano, formatura, churrasco, festa. Não. Então tá, vamos voltar ao terceiro bimestre, certo? Bom, primeiro eu preciso puxar a orelha, em primeiro lugar, puxar a orelha de vocês. Gente, vamos participar. Eu sei que a situação tá complicada, assistir aula assim é meio chato, não é obrigatório, então eu assisto se eu quiser, participo se eu quiser, mas e as notas? E o conteúdo? E aí? Não perdeu o ano? Então um pouquinho de dedicação, eu diminuí o número de atividades, tô vendo aí maneiras que a gente pode fazer, a gente vai assistir filmes, a gente vai entrar em governos totalitários, a gente vai ver Guerra Fria, vai ver ditadura no Brasil. Então são, assim, conteúdos muito legais e eu tô procurando maneiras diversas, diversificadas, pra gente poder ver esse conteúdo e não ficar uma aula chata, tá bom? Então vai ter vídeo, vai ter encontro pelo Meet, eu espero que vocês participem do encontro pelo Meet, é meia horinha só, às vezes nem isso, tá? Mas é importante essa interação, tá? Que vocês tirem suas dúvidas, que vocês façam as atividades, porque um pouquinho que vocês conseguirem pegar desse conteúdo, pra mim vai ser, assim, muito, muito bom. Porque eu sei que vocês, é uma coisa que vocês vão levar pro resto da vida, tá bom? Bom, até agora nós vimos, né, estamos vendo no contexto aí mundial, né, os grandes acontecimentos mundiais. Nós vimos no começo o imperialismo, no começo do ano, então vimos o que é o imperialismo, né, as potências aí querendo cada um pedacinho do terceiro mundo para explorar. Depois a gente viu que o imperialismo levou o quê? Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente viu a Primeira Guerra Mundial, as consequências, o contexto que levou à Primeira Guerra Mundial, como que foi, como acabou, o Tratado de Versalhes, como que a Alemanha saiu nessa Primeira Guerra Mundial. Depois nós vimos o que? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, nós vimos que ela foi o quê? Tudo uma coisa consequência de outra. Uma coisa levou a outra, certo? A Alemanha querendo aí uma revanche, não aceitando sair humilhada da Primeira Guerra Mundial. Vimos os governos autoritários, né? Nazismo, fascismo. Como que foi esses... durante a Segunda Guerra Mundial, o efeito, né, do nazismo, o efeito do fascismo, quem eram os líderes, certo? Como que acabou a Segunda Guerra Mundial, nós vimos também. Então, tudo uma coisa leva a outra. A bomba de Hiroshima. E o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi como finalizamos o segundo bimestre, ele leva ao quê? O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Bom, é o seguinte, como a minha caneta está muito ruim, eu tirei uma foto e eu vou anexar no grupo para vocês, tá? Para não ficar tão... para vocês verem que tá aqui no quadro, mas também vou explicando e vou lendo. Bom, em 1945 iniciou a Guerra Fria, tá? Com a bomba de Hiroshima, quando os Estados Unidos lançou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, eles iniciaram ali a Guerra Fria, tá bom? Acabava ali a Segunda Guerra Mundial e se iniciava então a Guerra Fria, que durou 43 longos anos, longos e tensos anos, ok? Bom, o que foi, vamos colocar aqui a definição do que foi a Guerra Fria. Conflito político, ideológico e militar indireto entre Rússia, União Soviética e os Estados Unidos da América. Bom, por que eu falo militar indireto? Porque não teve um confronto entre a Rússia, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Porque se existisse esse confronto, não iria se chamar Guerra Fria. Iria se chamar Guerra Derretendo. Guerra muito, muito quente. Porque se existisse esse confronto, seria um confronto nuclear, com bombas atômicas. E hoje não estaríamos aqui.
certo? Então não teve aquele conflito entre os dois diretamente. Porém, a União Soviética e os Estados Unidos, eles interviam em guerras que estavam acontecendo. Guerra do Vietnã é um exemplo, que os Estados Unidos enviou tropas e a União Soviética também enviou tropas, enviou armas, enviou apoio, certo? Eles não estavam ali no conflito direto, mas indiretamente eles estavam tendo um conflito, tá bom? Político, ideológico e militar entre a União Soviética e os Estados Unidos. Por que político e ideológico? Por quê? Bom, sabemos que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eram parceiros, tá? Estavam do lado dos aliados. Porém, quando terminou, essas duas potências saíram vitoriosas e saíram maiores do que elas já eram. Só que a ideologia que elas defendiam era diferente. Os Estados Unidos era o quê? Capitalista, certo? União Soviética, socialista. Cada uma é uma ideologia. E eu quero propagar a minha ideologia, lógico. Eu quero que você faça parte da minha ideologia. Eu quero levar mais países a serem capitalistas, porque é o capitalismo que move o mundo. O que me deixa no poder, o que me deixa lá no auge, como superpotência mundial, é o capitalismo. Então eu preciso de que todos sejam capitalistas. Assim pensavam os Estados Unidos. A União Soviética era socialista e ela queria também promover a sua ideologia, que o mundo todo fosse socialista, que interagissem com a ideologia dela. Então, ela quer que os outros países também sejam socialistas, certo? Então, começou ali um conflito entre essas duas grandes potências. O que aconteceu nesse conflito? Surgiu o bloco capitalista, que é Estados Unidos, o bloco socialista, que é a União Soviética. Então, vamos lá, a gente está no conflito, vamos mostrar quem é melhor. E ele começa uma disputa para mostrar quem é melhor, qual a ideologia melhor para o mundo, tá? Bom, primeiro, o que o bloco capitalista fez, os Estados Unidos fez? Lançou a doutrina Truman. O que é essa doutrina? Ela pregava as vantagens do capitalismo, mostrava como que o capitalismo era bom, que o capitalismo elevava o mundo, que o mundo tinha que ser capitalista, e mostrava os socialistas como pessoas ruins, mas pessoas que queriam a ruína do mundo, pessoas rebeldes, sabe? Hoje, quando vocês vêm falar de socialista e comunismo, a primeira coisa que vocês imaginam é a pessoa, ela é louca da cabeça. A pessoa é aquela pessoa que não quer nada com nada, aquela pessoa que vive ali só, né, paz e amor, não quer viver, não quer nada com nada, não tem planos e metas na vida, não quer conquistar nada. Essa imagem, quem criou foi os Estados Unidos. Através do quê? Filmes, propagandas, cartazes, músicas. Ele financiava isso, tá? Então ela patrocinava, eram planos e tinha o objetivo de mostrar que o socialismo era ruim, o socialismo não era bom e que o socialismo ia acabar com o mundo, tá? Beleza. Aí ela foi, isso os Estados Unidos já estava, né, fazendo. Ele lançou o quê? Eu preciso de aliados. Então, quanto mais países eu trazer para o meu lado, mais forte eu vou ser. Ok. Ele lançou então Plano Marshall. O que era esse plano? Os Estados Unidos ia dar uma ajuda de custo, uma ajudinha básica para os países que estavam saindo da Segunda Guerra Mundial, que estavam quebrados, que precisavam de apoio, né? Porque os Estados Unidos é um país assim, sem comentários, ele é bonzinho. Ele não estava vendo ali que ele tendo mais apoio, ele vai se tornar cada vez maior, mas ter uma influência maior no mundo. Não. Ele só queria dar um apoio, uma pequena ajuda de 13 bilhões de dólares.
13 bilhões de dólares para os países na Europa que fossem aliados dos Estados Unidos, adeptos da ideologia capitalista. Então, esses países iam se pronunciar, né, aliados dos Estados Unidos, defenderiam o capitalismo. Em troca, os Estados Unidos iria ajudar, uma pequena ajuda de custo de 13 bilhões de dólares para ajudar esse país a se reerguer, tá? Esse foi o plano Marshall. Aí a União Soviética viu isso e falou assim: ei, peraí, como assim, né? Vamos lá, vamos lançar um projeto nosso também. Só que a União Soviética não tinha todo esse poder de capital, tá? Então, mas mesmo assim, vamos dar um jeitinho. E lançou o Comecon. O que foi o Comecon? Foi uma aliança entre os países socialistas aliados da União Soviética em uma parceria, tá? Um ajudar o outro. Então, eles fizeram um acordo de parceria para poder um ajudar o outro, tá? Comércio, serviços, prestação de serviços, entre eles, ajudando o outro a se reerguer, porque ela não tinha todo esse dinheiro como os Estados Unidos tinha, mas ela ofereceu o que ela tinha para esses países também não debandarem para outro lado. Então, eu vou oferecer o que eu tenho para poder esses países ficarem junto comigo. Ok, eu pego e surge então a OTAN, tá? Que era também um plano, era como o Pacto de Varsóvia, tá? Que era um grupo, uma organização que defendia essas alianças, tá? E o Pacto de Varsóvia também. O Pacto de Varsóvia foi uma aliança entre os países para poder defender esse lado ideológico e político. Bom, tá bom. Crio minhas maneiras e esse conflito ele aumentou, tá? E ele influencia em tudo o que acontece no mundo. Não foi só ali naquelas regiões. Por quê? Porque os países, querendo ou não, eu tenho que escolher um lado. Ou eu tô do lado capitalista ou eu tô do lado socialista. Certo? Não tem como ficar ali no meio neutro. Tenho que escolher um dos lados. Então, isso cria uma tensão no mundo. Por que cria uma tensão? Bom, os Estados Unidos ele mostrou no final da guerra, lá em 1945, que eu tenho um poder bélico enorme. Eu domino as bombas nucleares, certo? Tanto que é geral isso, todos os historiadores eles veem a bomba de Nagasaki, lançou primeiro em Hiroshima e depois lançou em Nagasaki. Por que depois lançou em Nagasaki? Só uma não era o suficiente? Não. Eles mostraram com a bomba de Nagasaki que eles tinham o domínio dessa arma. Que não foi um mero acidente Hiroshima, que eles dominavam a arma, a bomba nuclear. Tá? Então, foi um ato terrorista, porque quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas que morreram para mostrar o poder que eles tinham. Tá? Então, eles dominavam. A Rússia sabia disso. O que ela fez? Em 1949, ela criou também, anunciou que também tinha criado suas bombas nucleares. Então, agora as duas potências tinham bombas nucleares. As duas potências começaram a se armar cada vez mais, uma mostrando que tinha mais que a outra. E essa corrida armamentista que está aqui, ela é o quê? Só bombas nucleares? Não. Todo armamento bélico, tanques, armas, jatos, navios, submarinos, eles começaram a se armar. E se essa guerra saísse, era o fim da humanidade, porque eram bombas nucleares, eram armamentos muito, muito pesados. Acabou, era o fim, tá? Tá, tem os dois blocos, cada um estão desenvolvendo, defendendo a sua política, a sua ideologia, certo? Defendendo seus territórios, conquistando aliados, seja com dinheiro ou seja com apoio, certo? Parcerias. E aí começa no mundo o
nova ordem mundial. Ou você é socialista ou você é capitalista. E esses dois brigando para ver qual que ia dominar todo mundo, qual que ia vencer, certo? Bom, com essa ordem mundial, estava tendo a corrida armamentista, que eu acabei de falar para vocês, que foi o quê? Cada um se armando mais e pegando todas as tecnologias possíveis para criar as melhores bombas e se mostrar cada vez mais que eu sou mais forte, que eu sou mais potente e que eu posso mais. Ou seja, um mostrando que o capitalismo é o ideal, que ele vai dominar o mundo, outro que o socialismo é o ideal e vai dominar o mundo. Ok? Bom, tudo isso leva o mundo em um permanente estado de tensão. Por quê? A qualquer hora pode acontecer de cair uma bomba nuclear num dos territórios aliados dos Estados Unidos ou da União Soviética e acabou o mundo. E aí vai começar a Terceira Guerra Mundial. A tensão que existia era bem assim, agora foi bem menos, mas quando começou aquelas coisas entre os Estados Unidos e o Iraque, começou o quê? Um provocar o outro, certo? E você fica no tenso. A Coreia, que começou entre os Estados Unidos, um mostrar que tem mais que o outro. E fica aquela tensão. Porque se acaso um dos treinamentos dos Estados Unidos estourar lá, um míssil por engano cair, começou. Eles vão atacar com força. Certo? Então essa era a tensão. O mundo todo vivia essa tensão de que uma coisinha, como que foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, foi apenas um detalhe, estourar a guerra. Então, a Guerra Fria foi isso, aquela tensão permanente. Foram 43 longos anos de tensão, tá? E no meio dessa tensão, o que ocorreu? A corrida espacial. Junto com a aula, eu anexei para vocês um pequeno vídeo, ele é bem curtinho, falando resumidamente sobre a corrida espacial. É muito interessante, tem muitas teorias e é muito legal a gente ver sobre essa corrida espacial. Por quê? Era principalmente Estados Unidos e União Soviética, para ver quem era o primeiro a conquistar tudo, a fazer ser o melhor. E começou o quê? Um lança um satélite, volta, o outro lança, vai um pouquinho além. Aí a União Soviética conseguiu lançar uma cadela, que ela viveu, se eu não me engano, por 3 dias no espaço e ela morreu. Estados Unidos aceitou isso? De jeito nenhum, como assim? Ele enviou um animal, vamos enviar também. E assim foi até os Estados Unidos fazer o homem pisar na Lua, certo? Isso foi uma conquista para o capitalismo, foi uma comemoração para o capitalismo. Aí eu quero colocar para vocês a dúvida, e eu quero que vocês me falem, na aula do Meet a gente vai debater sobre isso. E aí, vocês acreditam naquela filmagem que o homem pisou realmente na Lua naquela época? Porque existem teorias de que foi tudo uma armação de Hollywood, que os Estados Unidos ele precisava provar para o mundo que o capitalismo era melhor, de que ele era a potência mundial e que a União Soviética era fichinha perto dele. Então, se o homem pisasse na Lua primeiro, sendo levado pela União Soviética, o que ia acontecer com a credibilidade dos Estados Unidos? Certo? Então, preciso provar. Então, muitos teóricos afirmam que naquela época foi uma montagem, uma filmagem de Hollywood que eles fizeram, dizendo que o homem pisou na Lua. E eles colocam várias teorias por quê, sabe? Do porquê que não seria possível o homem ter pisado na Lua naquela época. E fica aí a eterna, né? Será que foi ou será que não foi? O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Tá bom? E teve a corrida espacial, que foi o marco, né, dessa Guerra Fria de 43 anos, certo? Em 1991, a União Soviética, ela se dissolveu, terminando assim a Guerra Fria, certo? Em 1991, olha só, não faz muito tempo, pouquinho tempo agora. Pouquíssimo tempo, eu já era nascida, então faz pouquinho tempo, muito pouco. Então
durou 43 anos, de 45, desde quando estourou a bomba nuclear, até 91, com a dissolução da União Soviética, certo? Quando acabou a União Soviética, os países se desmembraram, muitos se tornando, indo para o lado capitalista, certo? Digamos, a gente pode dizer que o capitalismo venceu? Sim, né? Porque hoje são pouquíssimos países socialistas no mundo e capitalista é a sua grande maioria, tá bom? Então vocês vão fazer os exercícios que estão aí, quero que vocês leiam o texto, vejam a propaganda que está aí e respondam, tá? Se tiver dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, Facebook, Classroom, joga um sinal de fumaça, que aí a gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Semana que vem a gente tem um encontro pelo Meet. Coloquei lá na atividade o horário certinho e eu queria muito, 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 muito que vocês participassem, tá? Pra eu ver um pouquinho vocês, pra gente debater essas teorias loucas aí, falar um pouquinho sobre, se vocês tiverem dúvida, a gente tiver essas dúvidas, comentar essas atividades. Quem não fez, achou difícil na hora da aula, quiser que a gente comenta pra fazer, ok? E bater um papo. A gente fala sobre séries, eu falo algumas séries pra vocês também que abordam todo esse conteúdo que é muito interessante, filme, falar como que tá aí a pandemia, a quarentena, o que a gente espera aí pro final do ano, bater um papinho. É meia hora só e eu queria muito, muito, muito que vocês participassem, tá? Conta como nota, principalmente, conta como nota de participação, pode reverter a nota vermelha que vocês ficaram no bimestre anterior e vai ser muito, muito importante e muito especial para mim ver um pouquinho de vocês, tá bom? Meia horinha, às vezes nem tudo isso, e a gente se vê um pouquinho, mata a saudade, tira as dúvidas e bate um papo, tá bom? Um grande beijo, qualquer dúvida eu tô aqui para ajudar vocês e até a próxima aula.